Muito bem, pessoal. Vamos nessa parte 2 do vídeo sobre conversores AD dar continuidade ao assunto e mostrar alguns outros tipos de circuitos que ainda faltam. Começando por esse aqui, o conversor AD integrador por dupla inclinação, ou integrador por dupla rampa, como também é conhecido, tá bom? Existe também o de rampa simples ou de rampa única, mas como esse aqui tem um desempenho melhor, vamos falar um pouquinho sobre ele. Esse conversor AD, cujo circuito é relativamente simples, baseia seu funcionamento na integração de sinais. Seus componentes básicos são um circuito integrador aqui, um comparador, como a gente já viu todos até agora, tem esse bendito desse comparador aqui, né? E um contador. Notem que esse é o primeiro conversor AD que estou mostrando a vocês que não é usado um conversor DA em seu circuito interno. Sua principal utilização, devido à sua simplicidade e baixo consumo, se dá onde não é necessário uma alta taxa de amostragem, mas deseja-se uma boa resolução de conversão, como em instrumentos digitais de medição em geral. O multímetro digital é um bom exemplo de onde esse conversor é utilizado. Dando uma analisada melhor aqui no circuito, além do integrador, vamos falar dele já já, tá? Do comparador e do contador, nós temos também aqui o circuitinho de amostra e retenção, né? Temos aqui duas chavinhas, que a gente chamou aqui de S1 e S2. Temos aqui o LET, que vai transferir para a saída o valor convertido de uma determinada amostra, né? E a lógica de controle, né? Essa lógica de controle ela é ativada pela saída desse comparador. Bom, na saída desse comparador aqui, pessoal, nós vamos ter nível lógico 0 ou nível lógico 1. Então, de acordo com essas informações que entram nessa lógica de controle, ela vai tomar as decisões necessárias. Por exemplo, ativar o LET na saída, quando chegar no fim da conversão, vai ativar essa chavinha S2 aqui. Essa chavinha S2 aqui só tem uma função, tá? Descarregar esse capacitor. Mas tem a hora certa para isso acontecer, né? E essa lógica de controle também é responsável por pegar uma nova amostra, tá? Do sinal a ser convertido. Essa chavinha S1 aqui, ó, ela vai selecionar se aqui na entrada do circuito integrador nós temos a tensão amostrada, que é um valor positivo de tensão, né? Ou uma tensão de referência, que é um valor negativo de tensão. Tá? Como isso acontece é o que a gente vai ver daqui a pouco. E quando isso acontece, né? Esse aqui fica assim um pouco, não difícil, mas fica assim meio complicado, né? A gente trabalhar com valores numéricos, como a gente fez na explicação dos circuitos anteriores, né? Então vamos dar assim, uma visão geral do que a coisa acontece aqui e quando acontece, né? Muito bem, mas no instante inicial temos o fechamento dessa chave S1, tá? É uma chave de seleção. E nesse instante ela está pegando um valor amostrado aqui, ela está fechada nessa posição que está sendo mostrada aí na figura, tá? Esse valor de tensão a gente já sabe que é positivo. Esse valor de tensão positivo eu estou aplicando a entrada do circuito integrador. Ao mesmo tempo, né, paralelo a isso que aconteceu, né, ou seja, no instante que essa chavinha fechou aqui, pegando o valor de tensão amostrado, essa chavinha aqui S2 também se abre, tá legal? Liberando então a carga do capacitor. Temos então na saída do integrador, aqui, tá? Na saída do integrador, uma tensão aumentando negativamente até atingir o seu valor máximo durante um determinado tempo, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então é isso que a gente está aqui representando em vermelho, tá? Isso aqui, pessoal, é a curva típica de um circuito integrador, tá bom? Então, durante o tempo que eu estou aplicando na sua entrada um valor de tensão positivo, na saída eu vou tendo um aumento de tensão negativamente, porque se a gente olhar aqui, eu estou entrando com esse sinal na entrada inversora, não é isso? A gente tem isso aqui.
O tempo que... Isso aqui é tempo, tá? Que a gente está chamando de T1. O tempo que essa tensão na saída do integrador leva para atingir esse valor máximo depende disso aqui, tá vendo? Ó, esse tempo T1 depende do 2 elevado a n, que é o módulo do contador, né? Se eu tiver um contador de 4 bits, 2 elevado a n é 16, tá? Vezes o tempo, né, de clock. Então, a frequência do sinal de clock influi nesse tempo aqui? Influi. Mas esse tempo 1 aqui, ó, durante todo o funcionamento do circuito, vai ser o mesmo, né? Esse tempo, T1, é constante. Porque 2 elevado a n é constante, né? Se eu estou usando lá um contador de 4 bits, 2 elevado a 4 vai ser sempre 16. E esse tempo de clock aqui também é um tempo constante, né? Porque a frequência de clock é constante também. Por aqui dá para a gente tirar esse valor máximo que essa tensão vai atingir, tá? Que depende de T1, que é fixo, depende de Vin e depende de RC. R e C são esse resistor aqui, ó, do circuito integrador e esse capacitor aqui, tá bom? Então, o que é bom a gente guardar é que esse tempo T1 aqui é fixo, tá? Ele é constante. E já vi interpretações diferentes para esse valor máximo de contagem nessa fase, tá, pessoal? Por exemplo, num conversor de 4 bits, alguns admitem o valor máximo como sendo o valor máximo que eu consigo com 4 bits, que é 1, 1, 1, 1, não é isso? No contador de 4 bits eu consigo chegar de 0 a 15. Então, o seu valor máximo é 15, que é 1, 1, 1, 1. Nesse caso, usa-se a saída carry out do contador para indicar o final da contagem. Então, aqui na fórmula, ao invés de entrar 2 elevado a n, a gente tem 2 elevado a n menos 1, né? Porque num contador de 4 bits, 2 elevado a 4 dá 16, tá certo? Mas o nosso contador, são 16 valores possíveis que eu vou ter nesse contador, né? De 0 a 15. No nosso caso, como é um contador de 4 bits, então temos 2 elevado a 4. E 2 elevado à quarta potência é igual a 16. Isso significa que o valor máximo que o nosso contador vai atingir é 15. Então, nesse caso, nós vamos ter aqui um contador de 4 bits apenas e tão somente, e o que vai mandar a informação aqui para essa chavinha, para que ela mude para o valor da tensão de referência, vai ser o carry out da saída do nosso contador, né? A gente sabe que todo contador, quando chega no final da contagem, ele manda uma informação, né? Isso, se a gente fosse querer cascatear esse contador e para outras coisas, né? Aqui a gente vai usar esse carry out aqui para ativar essa chavinha aqui, ó, e aplicar na entrada do integrador um valor de tensão negativo, tá legal? Outros, aliás, a maioria, né? Usam o módulo do contador, que é 2 elevado a n mesmo, tá bom? Que vale 16 num contador de 4 bits. Só que 16 em binário é 1, 0, 0, 0, 0. E nesse caso, o contador deve ser de 5 bits, para eu conseguir isso aí, né? 1, 0, 0, 0, 0. Esse quinto bit é usado somente para controle dessa chave S1 de seleção dos sinais, tá legal? O resultado da conversão é obtido, então, dos demais bits desse contador. Então, nessa situação, eu tenho aqui um contador de 5 bits. Só que o quinto bit é usado só para ativar ou não essa chavinha aqui. O que eu vou transferir lá para a saída são os outros 4 bits, tá? Esse quinto bit é exclusivo para acionar essa chavinha S1. Isso implica numa ligeira diferença no tempo de T1, não é isso? Uma vez que na primeira interpretação o contador conta de 0 a 15, enquanto que na segunda interpretação o contador conta de 0 a 16. Mas não vai atrapalhar em nada a nossa leitura da lógica do funcionamento desse circuito, tá? A inclinação dessa rampa, né, pessoal, isso que está em vermelho aqui, depende do valor, então, do resistor, do circuito integrador,
do capacitor e desse tempo T1. E mais uma coisa, do valor de tensão que eu estou aplicando a entrada do circuito integrador, né, que é o Vin. É a tensão amostrada que, de fato, a gente está querendo converter. É importante salientar que, durante esse processo de integração, o valor de Vin é constante também, porque ele foi obtido por um circuito de amostra e retenção que o mantém constante até que uma nova amostra seja obtida. De qualquer forma, né, pessoal? Seja lá qual for o valor amostrado que está sendo convertido, tá? Ele vai demorar sempre o mesmo tempo para atingir um valor máximo. Agora, esse valor máximo pode variar, não pode? Pode, depende do valor amostrado que a gente tem lá. Dessa forma, eu vou ter diferentes valores, né? Esses valores máximos aqui são os valores da amostra que a gente está querendo converter. Mas, como esse tempo aqui é fixo, R é fixo, C é fixo, se o valor da tensão de amostra for maior, ele vai atingir um valor aqui na saída do integrador maior. Se esses valores forem menores, né, o valor amostrado for menor, o valor máximo que eu vou ter na saída do circuito integrador também será menor. Dessa forma, como o tempo é constante, mas os valores de tensão obtidos lá da amostra são variáveis, eu posso ter uma inclinação variável aqui nessa tensão de saída do nosso circuito integrador, tá bom? Ao ser atingido esse valor máximo de tensão na saída do integrador, o que significa que o contador atingiu o seu valor máximo, no caso de um contador de 4 bits, seja 15 ou 16, né? Se a gente estiver usando aí um contador de 5 bits, a chave de seleção comuta e é aplicado à entrada do circuito integrador a tensão de referência, VREF, que é negativa. A partir desse momento, temos a descarga do capacitor, isso que está representado aqui em azul, tá legal? Portanto, muda o sentido da corrente. Então é isso, pessoal. Quando esse contador aqui chegar no seu valor máximo, seja 15, ele vai mandar uma informação para essa chavinha, através da saída carry out. Ou seja, 16, se ele está usando aqui o quinto bit, né? Ele vai mandar essa informação para essa chavinha. Essa chavinha vai mudar de posição e eu vou pegar essa tensão de referência aqui negativa e aplicar aqui na entrada. Ora, se com uma tensão positiva eu tinha uma curva descendente, agora, na hora que eu aplicar uma tensão negativa na entrada do integrador, ele vai ter uma curva ascendente. E ela vai aumentando, 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 até que chega em zero. Quando essa tensão na saída do integrador chegar a zero, aquela chave de seleção comuta novamente, aplicando à entrada do integrador um novo valor de tensão amostrado. E o processo se repete. Observe que a inclinação dessa curva ascendente, que a gente está representando em azul aqui, né, é sempre a mesma. E por que ela é sempre a mesma? Veja que elas são paralelas, tá vendo? Não importando o valor da tensão amostrada, tá legal? Dessa forma, o que vai variar aí, né, pessoal, é o tempo de descarga do capacitor, que a gente está representando aqui na figura por T2. Se o valor amostrado for um valor maior, o tempo que esse capacitor vai demorar para descarregar, e quando isso acontecer, essa tensão chegou aqui em zero, né? Esse tempo vai ser maior. Se o valor amostrado for um pouco menor, esse tempo de descarga vai ser um pouco menor, e assim vai. Quanto menor for o valor da tensão amostrada, menor é o tempo de descarga do capacitor, ou seja, mais rápido ele vai chegar em zero. E aí começa o processo tudo de novo, tá legal? Mas o que eu gostaria que ficasse claro aqui para vocês é que esse tempo T1 aqui é constante, né? Como a gente já viu. Esse tempo T2 aqui é variável. Nesse caso aqui, né? A gente pode falar que V máximo é igual a T2 vezes essa tensão de referência dividido por RC. Tá legal? Olha só. Se a gente fizer uma comparação aqui, né, desse
V máximo aqui, que é durante o processo de carga do capacitor. Com esse V máximo aqui, que é o que acontece durante o tempo de descarga do capacitor, se eu igualar essas duas coisas aí, daí eu consigo tirar T2, né? T2, então, vai ser T1 vezes a tensão de entrada, o Vin, que é a tensão amostrada, que eu estou querendo converter, dividido pela tensão de referência, que é fixa. O que varia aqui? T1 é sempre fixo. Tensão de referência é fixo. O que varia? Vin. Então, o tempo de T2 vai variar, aqui ó, T2 vai variar em função desse valor Vin, que é a tensão amostrada que está sendo convertida. Bom, como já foi dito, essas tensões aqui, ó, tanto a vermelha quanto a azul, é a tensão que a gente tem na saída do circuito integrador. E a saída desse circuito integrador está ligada à entrada de um comparador, como a gente está vendo aqui, ó, na configuração amplificador inversor, né? Porque eu estou aplicando esse sinal na entrada inversora. Esse comparador, pessoal, por ser um amplificador operacional em malha aberta, uma variação mínima de tensão aqui na sua entrada, ele já proporciona em sua saída os valores de tensão que constituem os níveis lógicos necessários em sua saída para atuar no circuito de controle, tá bom? Vejam que durante todo o processo, o tempo de T1 mais o tempo de T2, né? A tensão na saída do circuito integrador é negativa, né? Como a gente viu aqui, né? Tanto no tempo T1 quanto no tempo T2, essa tensão é negativa. Tudo bem que ela sai do zero, leva um tempo, que é fixo, para chegar num valor máximo, e aí, inverteu a chavinha lá, porque a tensão de referência é negativa, a tensão na saída do circuito integrador começa a aumentar, até chegar em zero. E a gente já viu que esse tempo aqui, que ele demora para sair aqui do valor máximo e para chegar lá em zero, depende só desse valor máximo, né? Então a gente só vai ter nível lógico zero aqui, na saída desse comparador, quando a tensão de saída do integrador for zero, o que significa o final da conversão do valor amostrado. O valor em binário na saída do contador é dado pela contagem dos pulsos de clock durante o tempo T2, rampa ascendente do integrador. Era que a gente viu em azul lá no gráfico, né? Como esse tempo varia em função de Vin, teremos na saída desse contador um valor proporcional a esse tempo, que, como sabemos, está ligado diretamente ao valor de Vin. Aí entram interpretações diferentes novamente, tá, pessoal? Para a obtenção do valor em binário na saída do contador, que é o valor digital na saída do conversor, proporcional, então, ao valor analógico de entrada, o Vin, né, que a gente está convertendo. Alguns admitem ao término de T1 um reset no contador, proporcionado pela lógica de controle, e o reinício da contagem a partir do tempo T2. Ao término do T2, temos então no contador o resultado da conversão com esse novo valor. Outros admitem a continuação normal da contagem, porque vejam bem, como ao término de T1 o contador está com o seu valor máximo 1111, no próximo pulso de clock ele zera e reinicia a contagem. Isso se a gente estiver trabalhando com um contador de apenas 4 bits. No caso do contador de 5 bits, também a contagem continua normalmente, porque como na saída do conversor esse quinto bit é desprezado, teremos nos demais bits o valor da conversão. É claro que nas duas situações, ao final da conversão, o contador é zerado, para iniciar um novo ciclo de conversão. É assim, pessoal. Se for um contador de só 4 bits, né? Como eu disse, essa chavinha aqui, que vai pegar a amostra lá, ou vai aceitar essa chavinha para pegar a tensão de referência, nos momentos que a gente já viu aí. Quando isso aí acontecer, esse contador está com o seu valor máximo, 1111. Então, nesse caso, ele precisa ser zerado, e aí ele reiniciar a contagem no tempo de descarga do capacitor, nessa curva ascendente.
Então ele vem contando, né? O contador vem contando até chegar nesse valor aqui. Quando ele chegar nesse valor aqui, o nosso contador vai estar em 1. Agora, durante esse tempo de descarga aqui do capacitor, é que ele vai, de fato, mostrar para a gente, na saída desse contador, o valor da conversão para binário desse valor analógico que a gente aplicou. Então, quando ele chegar nesse ponto aqui, se for um contador de 4 bits, ele tem que zerar e aí ele ficar contando durante esse tempo T2 aqui, tá? Quando chegar aqui no fim, ele para de contar, né? E aí aquele valor que está no contador é o valor da conversão. Já se for um contador de 5 bits, a gente está usando esse quinto bit aqui só para ativar essa chavinha S1, né? Mas isso significa que quando ele chegar no final da contagem, aqui, tá? Chegou aqui. Esse contador vai estar com o valor aqui, ó, 10000, que é 16, tá certo? Então, nesse caso, eu não preciso zerar o contador. Eu posso continuar aplicando pulsos de clock nele, né? Isso é proporcionado pela lógica de controle. E ele vai contando. Então, se ele está em 16, no próximo pulso de clock ele vai para 17. E o que é 17? É 10001. Se eu estou pegando só esses 4 bits aqui, eu tenho 1. E vai embora, tá? Ele continua contando normalmente. E eu pego lá na saída o valor só desses 4 bits. Então, o resultado vai ser exatamente o mesmo que eu vou ter aqui nesses 4 bits. Seja ele um contador de 4 bits, só que aí eu preciso resetar ele para reiniciar a contagem durante o tempo de descarga do capacitor, ou simplesmente continuar a contagem. Aí eu não preciso zerar, se for um contador de 5 bits, tá? Eu vou obter o mesmo resultado aqui na saída. A propósito, existem circuitos desse tipo de conversor onde admite-se que Vin é negativo e que Vref é positivo. Não vai mudar em nada tudo isso que a gente falou até aqui, tá, pessoal? O que será diferente é somente o valor de tensão do integrador, que ao invés de negativo, será positivo. E teremos, então, esse gráfico das tensões invertidas, tá? Então, se a gente admitir que a tensão de entrada, que vai ser convertida, né, for negativa e a tensão de referência for um valor positivo, nós vamos ter exatamente essa mesma coisa aqui, só lá para cima do eixo zero, tá legal? Isso aqui vai ser completamente invertido. Aí eu vou ter uma curva, esse vermelho aqui, ao invés de ser descendente, vai ser ascendente, e essa curva em azul aí, ao invés de ser ascendente, como ela está aqui, ela vai ser descendente. Mas não muda em nada, a gente vai continuar tendo os mesmos tempos e os mesmos valores de conversão. E por fim, pessoal, vamos falar aí desse conversor AD paralelo, ou conversor flash, como ele também é conhecido. Esse termo flash não é por acaso, tá? É que esse conversor, ele é o mais rápido dentre todos os tipos de conversores. A conversão é feita praticamente em tempo real. Vejam que ele não possui o conversor DA, nem tampouco um contador interno. Teoricamente, a conversão pode ser realizada em apenas um ciclo de clock, embora na prática utilize-se normalmente 2 ciclos, um para mostrar o sinal e outro para completar a operação de codificação, ou fazer a transferência lá para a saída ativando um latch, né? Que eu nem representei aí na figura. Ele é constituído por uma série de resistores que formam um divisor de tensão e vão propiciar os níveis de tensão do sinal a ser convertido, em conjunto com os circuitos comparadores de tensão. Veja que o comparador não falha, né, pessoal? Em todos os tipos de conversor AD, nós temos lá o circuito comparador de tensão. A resolução do conversor, ou seja, a quantidade de bits que a gente vai ter na sua saída, né, é quem define a quantidade de resistores desse divisor de tensão e do número de comparadores que a gente vai necessitar. Dessa forma, tá?
O número de resistores vai ser sempre 2 elevado a n. No nosso caso, n vale quanto? 2, né? Porque eu tenho 2 bits de saída. Então, nós vamos precisar de 2 elevado ao quadrado aqui. Eu vou precisar de 4 resistores. É o que está representado aqui. E o número de comparadores? 2 elevado a n menos 1. 2 elevado ao quadrado dá 4, menos 1 dá 3. Então, está aí, ó, 3 comparadores. Tudo bem? Os níveis de tensão selecionados pelo divisor e comparadores, né, entram num circuito codificador que fornecerá em sua saída o valor convertido em binário. Podemos ter na saída valores em binário com qualquer codificação desejada, tá bom? Binário puro, código Gray, qualquer código, tá? Quem vai definir isso é o codificador. Normalmente usa-se binário puro, né? Pois na maioria das vezes desejamos ter na saída um valor em binário proporcional ao valor de tensão de entrada. Quem precisar dar uma recordadazinha aí nos codificadores, nós temos aí na playlist de eletrônica digital um vídeo falando só sobre codificadores. Ou clica no card que está aparecendo aí em cima que você vai chegar lá. Como eu disse, esse conversor é muito rápido, mas ele possui uma grande desvantagem. A de que para resoluções maiores aumenta muito o número de comparadores. Para a gente ter uma ideia, né? Vamos fazer uma continha aqui, ó. Esse aqui, com 2 bits, nós temos 3 comparadores, né? Se nós quiséssemos aqui na saída 3 bits, seria 2 elevado à terceira, menos 1, né? Que dá 8, menos 1, 7 comparadores, tá? Se eu quisesse aqui na saída 4 bits, seria 2 elevado à quarta, o que já dá 15 comparadores. E assim vai, tá? Para 16 bits, a gente ia precisar de 65.535 comparadores, além da complexidade do circuito desse codificador, né? A complexidade do circuito do codificador está ligada diretamente ao seu número de entradas e ou saídas, né? Quem se lembra do funcionamento dos circuitos codificadores já percebeu que devemos ter aqui um codificador cujas entradas possuam prioridade, não é isso? Uma vez que teremos várias situações em que mais de uma entrada estará ativada e deverá prevalecer a de maior prioridade. Olha só, nesse comparador aqui eu vou ter nível lógico 1 na saída só se o valor da tensão amostrado lá for maior do que 1/4 do valor da tensão de referência, né? Nesse aqui, eu vou ter nível lógico 1 na saída só se o valor amostrado for maior do que a metade do valor da tensão de referência. Só que aí, pessoal, nesse caso, eu já vou ter essas duas entradas aqui do codificador em nível 1, não é isso? E se a minha tensão de amostra aqui, a minha tensão de entrada, tiver um valor maior do que 3/4 do valor da tensão de referência, eu vou ter nível lógico 1 nessas 3 saídas, né? Só que nessa hora não está me interessando essas duas aqui, mas é inevitável, né? A gente tem. Por isso que a gente está falando que deve ser utilizado um codificador com prioridade nas entradas. Só a entrada com maior peso é que será considerada na hora de fazer essa codificação. Isso a gente já estudou, né? Quem não estudou ainda, acabei de indicar aí vídeos que falam sobre isso. Então, nesse nosso exemplo, acontece mais ou menos isso, né? Mais ou menos não, exatamente isso, né? Tem aqui a tensão de entrada, os níveis lógicos das 3 entradas do codificador e os 2 bits de saída. Propósito, né, pessoal? Ficou estranho aqui, a gente está falando que, olha, eu estou mostrando aqui, ó, 3 entradas nesse codificador, mas eu estou falando que a gente precisa usar um codificador de 4/2. Sim, porque quando todas as entradas estiver em nível lógico 0, eu tenho que codificar o valor 0 também lá na saída, né? Mas vamos lá, voltando aqui. Quando a minha tensão de entrada, né, que é o valor amostrado lá, né, for menor ou igual do que 1/4 de referência, e 1, e 2 e 3 valem 0. Então, esse 0 entrando lá no meu codificador resulta em 0, 0 e 0, né, lá na saída desse codificador. Quando a minha tensão de entrada, que é o valor amostrado, for maior do que 1/4
da tensão de referência e menor ou igual a metade desse valor da tensão de referência, nós vamos ter só a entrada I1 do codificador ativa, né? Então, lá na saída, eu vou ter o valor 1 em binário. Quando esse meu valor amostrado for maior do que a metade da tensão de referência e menor ou igual a 3/4 desse valor da tensão de referência, nós vamos ter a entrada I1 e I2 em nível lógico 1. Esse meu codificador vai soltar em sua saída 1 e 0, que é 2 em binário, né? E quando a minha tensão de entrada for maior que 3/4 do valor da tensão de referência, as 3 entradas do codificador estão ativas em nível lógico 1, tá vendo? E o meu codificador solta lá em sua saída o valor binário 3. Essa complexidade, né, pessoal, aqui do codificador, e nem tampouco a quantidade de comparadores que a gente vai ter aqui, e obviamente o número de resistores, isso não muda assim nada, pelo menos não muda significativamente a velocidade de conversão. Afinal, todas as entradas são ativas ao mesmo tempo, porque estão em paralelo, né? Daí o nome do conversor. Mas encarece muito a implementação desses circuitos. Então, se a gente fizer resoluções maiores aqui, uma maior quantidade de bits aqui na saída, vai ficar um circuito assim bastante caro, né? Além de proporcionar uma dissipação de potência bastante elevada. Porque, como eu disse, se eu quiser aqui um conversor de 8 bits, eu vou precisar de 255 circuitos comparadores, né? E o circuito aqui do meu codificador também já fica um circuito bem mais complexo, tá bom? Dessa forma, assim, de uma maneira geral, são utilizados conversores desse tipo com resoluções de até 8 bits, devido a esses problemas, tá? Mais de 8 bits aí fica praticamente inviável, né? Seja por causa da complexidade do circuito codificador, mas principalmente pelo número de comparadores que a gente vai precisar. Muito bem, pessoal, e vamos parando por aqui, tá bom? Existem mais tipos de conversores AD, como o que eu mencionei para vocês há pouquinho tempo atrás, nesse vídeo aqui, né? O integrador por rampa simples. Nós temos o conversor AD em pipeline e o conversor AD em delta sigma, por exemplo, tá? Mas que são, na verdade, uma variação de alguns desses tipos que a gente acabou comentando aqui nesse vídeo. Na sequência, eu vou mostrar para vocês no simulador o funcionamento de um desses conversores AD que existem por aí, comercialmente, tá? E é esse aqui, ó, o circuito integrado ADC0808. Esse circuito integrado ele é um conversor de analógico para digital de 8 bits e ele se utiliza da técnica de aproximação sucessiva, tá bom? Ele possui 8 entradas analógicas, desde IN 0 até IN 7. Aqui na nossa montagem a gente vai usar só uma entrada analógica, que é esse pino 26 aqui. Nem representei as demais aqui, tá bom? E óbvio, né, uma saída digital. Ele é um conversor de 8 bits, nós temos 8 pinos aqui, que são os 8 bits de saída, tá? Aqui na nossa montagem eu coloquei LED para a gente monitorar o valor em binário dessa saída, sendo que o pino 21 é o bit menos significativo e o pino 17 é o bit mais significativo. A seleção da entrada de sinal desejada é feita aqui por esses pinos 23, 24 e 25. Como no nosso circuito vamos usar somente a primeira entrada, né? A entrada 0, que a gente já falou, é aqui esse pino 26. Esses 3 pinos devem ficar aterrados. Nesses 3 pinos, coloca-se o valor em binário correspondente à entrada desejada, sendo que o 25 é o bit menos significativo e o 23 é o mais significativo. Então, com 3 bits aqui, eu consigo formar 8 valores, né? Desde 0 a 7. Então, o valor binário que eu colocar nesses 3 pinos aqui
é a entrada de sinal que está sendo selecionada. A gente está usando aqui, como eu disse, a entrada 0. Esses 3 bits aqui estão em 0. A gente pode entrar com o sinal analógico na entrada que você quiser, em qualquer uma dessas 8, tá? É só a gente fazer a seleção por aqui, pelos pinos 23, 24 e 25. Pode-se, inclusive, usar as 8 entradas de sinal simultaneamente, de forma multiplexada. Esses pinos aqui, o 6 e o 7, eles são, respectivamente, a indicação do final da conversão, aquele tal de EOC, né? E a entrada de start. Vejam que eles estão conectados entre si. Assim, ao final do ciclo de conversão, já é iniciado um novo ciclo pelo acionamento do start. O pino 10 é a entrada de clock. No nosso circuito aqui, para que a gente tenha esses pulsos de clock, então, eu implementei um multivibrador astável com uma porta lógica NAND do tipo Schmidt-Trigger. E também não é mais novidade para vocês isso aqui, né? A gente viu isso aqui lá no comecinho de digital. Os demais pinos ligados em VCC são pino 11, alimentação do CI, mais VCC. O pino 9 é a ativação do LED de saída. E o pino 12 é uma tensão de referência positiva. Aqui embaixo, ligados ao terra, né? Além dos 3 pinos já mencionados aqui, que fazem a seleção da entrada analógica que a gente quer utilizar, nós temos o pino 13, que é o GND, alimentação negativa do CI, e o pino 16, que é uma tensão de referência negativa. Falei aqui dos pinos que vamos utilizar na nossa montagem, né? Para a verificação do seu funcionamento. Para um entendimento assim mais completo, sugiro uma consulta à datasheet desse CI. Esse conversor, segundo o fabricante, oferece alta velocidade, alta precisão, dependência mínima de temperatura, tem uma excelente precisão e repetibilidade a longo prazo e consome um mínimo de energia. Ele não é um dos CIs mais modernos, mas ainda é encontrado até com certa facilidade por aí no mercado, tá bom? Nessa nossa montagem experimental, o potenciômetro serve para aplicar nos diferentes níveis de tensão a entrada de sinal. A gente está usando aqui um potenciômetro, onde eu vou conseguir variar essa tensão aqui, ó, de 0 a 5 volts, na entrada analógica do CI. Vamos variar de 0 a 5 volts, porque 5 volts é o máximo valor de tensão que eu posso aplicar nessa entrada. Aqui, se a gente se utilizar de um potenciômetro comum, a gente vai ter problema. Porque com um potenciômetro comum, como o curso dele não é muito longo, né? Eu não vou conseguir um bom ajuste de tensão aqui nessa entrada, né? Porque veja bem, se ele é um conversor de 8 bits, eu vou precisar aplicar aqui 256 níveis de tensão, né? E eu não vou conseguir, não importa o valor total de resistência do potenciômetro, mas eu não vou conseguir esses 256 valores. Para a gente conseguir isso aí, a gente precisaria utilizar-se de um potenciômetro multivolta. Aqueles potenciômetros que para você variar a resistência desde um mínimo até um valor máximo, ele dá 10, 15 voltas, né? Aí com um potenciômetro multivolta, a gente conseguiria um ajuste bem mais preciso da tensão que a gente vai aplicar aqui na entrada analógica. Como eu vou demonstrar esse circuito aqui no simulador, né, no Proteus, lá nós vamos ter um probleminha também. Porque no Proteus, a gente não tem potenciômetro multivoltas. Pelo menos eu não conheço, tá? Eu não sou assim um especialista em Proteus. No potenciômetro comum do Proteus, o seu ajuste de resistência se dá em porcentagem, com incremento ou decremento de 1%. E conseguimos variar, então, esse valor de resistência de 0 a 100%. Né? Isso significa, né, pessoal, que a gente vai ter aqui nessa entrada analógica do conversor somente 100 níveis de tensão. Se eu consigo fazer só 100 ajustes no potenciômetro, né?
E a gente já sabe que como o nosso conversor é de 8 bits, a gente vai precisar aqui 256 níveis de tensão. A gente não vai conseguir nem lá no Proteus, utilizando-se de potenciômetros comuns, tá? A gente não vai conseguir todos esses valores de conversão. Eu pensei em algumas saídas para resolver esse problema, tá? Usar um potenciômetro digital com 256 valores de resistência, esse o Proteus tem, tá? Ou até mesmo implementar aí um circuito que me fizesse isso aí. No fim, acabei optando por uma outra solução. E eu vou mostrar para vocês qual foi. E acabei optando por isso aqui. Veja bem, pessoal. Aqui, ó, pino 26. Eu preciso aplicar tensões aqui variando de 0 a 5 volts, subdivididos em 256 valores, não é isso? Para que eu vou ficar tentando saídas para usar o potenciômetro aqui, que a gente acabou de falar dos problemas que a gente poderia ter lá com o potenciômetro, né? Se eu já tenho no circuito anterior, no circuito que a gente montou no vídeo passado, que era um conversor de digital para analógico, eu já tenho na saída desse circuito aqui os 256 valores que eu preciso aplicar na entrada desse aqui. Eu acabei fazendo isso, juntando os dois circuitos. Olha, o circuito do ensaio anterior, que era um conversor de digital para analógico, então eu consigo ter aqui na saída valores variando de 0 a 5 volts, não é isso? Como a gente viu lá no vídeo passado. E divididos em 256 valores. Aí eu pego essa saída aqui e aplico na entrada do nosso conversor de analógico para digital. Só que aí eu tenho um outro problema, né? Lembra que a tensão de saída desse conversor aqui era negativa? Pois é negativa. E aqui eu preciso aplicar uma tensão positiva. E o que eu fiz? Coloquei aqui no meio do caminho um amplificador inversor com ganho unitário, esses dois resistores aqui são iguais, tá? Só para inverter esse sinal, né? Então a tensão que sai aqui negativa, aqui ela se torna positiva e eu aplico ela aqui na entrada do nosso conversor de analógico para digital numa boa. Achei até que foi uma saída interessante, né? Porque além da gente ver aqui o conversor de analógico para digital funcionando, ainda dá uma recordada no conversor de digital para analógico. Pessoal, é 5 volts que eu preciso aplicar aqui na entrada, dividido em 256 níveis, né? Me dá um incremento ou decremento de aproximadamente 19,6 milivolts. O voltímetro que eu coloquei aqui para a gente ficar monitorando o valor dessa tensão aplicada aqui na entrada, vai mostrar esses valores aí com arredondamento, tá legal? Tudo bem, aqui nós temos os 8 LEDs, onde a gente vai conseguir monitorar o valor já dessa conversão, né? Temos aqui então o valor em digital, um valor binário, proporcional ao valor de tensão que a gente está aplicando aqui na entrada. Vamos colocar esse negócio aqui para rodar e dar uma olhadinha no seu funcionamento. Pessoal, é claro que eu não vou aplicar aqui os 256 valores possíveis de tensão, né? Isso demandaria bastante tempo. Vamos colocar aí alguns valores, mas mesmo assim a gente vai ter uma boa ideia do que a coisa está fazendo. Então vamos colocar essa coisa para rodar e verificar aí o seu funcionamento. Então olha só, eu estou com todas as chavinhas desligadas aqui. Aqui está saindo 0 volt, tá legal? Então olha só, eu estou aplicando 0 volt aqui na entrada analógica do nosso conversor AD. Então, todos os LEDs estão apagados, não é isso? Se eu ligar aqui só a primeira chavinha, eu vou aplicar aqui na entrada, olha lá, 0,02, é o que eu estou lendo, 0,02. Na verdade está dando 19,6 por aí, tá legal? Mas olha só, com 0,02 volts, eu tenho o valor binário 1 lá na saída. Vou colocar aqui o segundo bit aqui, ó. Estou aplicando agora uma tensão de 0,03. Com 0,03, olha só,
eu tenho 2 em binário aqui na saída, tá? Então, esse valor aqui que eu estou aplicando na entrada, 0,03 volts, convertidos para digital, me dá o valor binário 2. Se eu colocar 3 aqui na entrada, eu já vou ter aqui 0,05 volts. Esses 0,05 volts aplicados aqui na entrada analógica está me dando um valor em binário lá na saída do meu conversor, 3. E assim vai, né? Vamos colocar aqui, olha, o valor 4. Olha só, quando eu coloco o valor 4 aqui, isso aqui me converteu, está me dando um valor de tensão aqui na entrada analógica de 0,07 volts. Esse 0,7 volts aqui, ó, convertido para digital, me dá o valor binário 4. Se eu colocar agora o valor 5 aqui, olha, eu estou aplicando, está me dando aqui 0,09. Então, aplicando 0,09 volts aqui na entrada analógica, eu tenho lá o valor binário 5 na saída do conversor AD. Vamos aplicar aqui 6. Então, agora eu estou aplicando aqui na entrada 0,12 volts. Com 0,12 volts aqui na entrada analógica, eu tenho lá na saída um valor binário 6. Vamos aplicar aqui agora na entrada 0,14 volts. Olha só, 0,14 volts me dá lá na saída o valor binário 7. Vou mudar aqui, ó, e vamos aplicar aqui agora 0,16 volts. Com 0,16 volts aqui nessa entrada, está me dando o valor binário 1, 2, 4, 8, né? Tenho 8 lá na saída. Aplicando agora 0,18 volts aqui na entrada, eu tenho o valor em binário lá na saída, 9. Vou aplicar agora aqui 0,20 volts, isso aí está me dando lá na saída o valor em binário 10. Se eu aplicar aqui 0,22 volts, eu tenho lá na saída o valor binário 11. Se eu aplicar 0,24 volts, eu tenho o valor em binário 12 lá na saída. Se eu aplicar 0,26 volts aqui na entrada, eu tenho o valor em binário lá na saída, 13. Estou aplicando agora 0,27, tenho lá na saída o valor binário 8, 4, 12, mais 2, 14, né? E se eu aplicar aqui 0,29 volts, eu tenho o valor binário 15. Tá legal? Vamos aplicar valores de tensão maior aí, tá? Para a gente ver esse negócio. Então vamos aplicar aqui, já vou ligar logo esse aqui. Agora eu tenho aqui, ó, na entrada 0,61 volts. Com 0,61 volts, olha o que eu tenho aqui, né? 1, 2, 4, 8, 16. 16 com 8, 24, com 4, 32, 34, 35, né? Tenho 35 em binário. Olha só, não vou mais nem ficar fazendo essa conversão aí, ó. Vou aplicar um valor mais alto de tensão aqui, ó. Já estou com 1,24 volts aqui, ó. Olha o que eu tenho lá na saída, tá? Vamos aplicar aqui 2,49. Olha só, tá? E por fim, agora eu estou aplicando 5 volts. Olha, com 5 volts, todos os bits de saída estão ativos, tá? Eu estou convertendo 5 volts, que é um valor analógico. Isso está me dando esse valor aqui. Quanto que vale isso aqui? 255, né? Tenho lá na saída o valor 255 em binário. Então, 5 volts analógicos corresponde a o valor numérico em binário 255. Tá legal? Então é isso, tá? Deu para a gente ver direitinho aí esse sujeitinho funcionando, não é isso? Vou deixar só o bit mais significativo aqui ligado. Eu estou aplicando 2,5 volts aqui. Olha só. Olha o valor binário que eu tenho aqui. Quanto vale isso aqui?
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, tá? Então, para 2,5 volts aqui, 2,51, né? Eu tenho o valor binário 128 lá na saída. Tudo bem, pessoal? Acho que deu para a gente entender esse negócio aí funcionando, né? 0 volt na entrada, eu tenho o valor 0 em binário. Se eu colocar o valor máximo aqui na entrada, que é os 5 volts, eu vou ter todos os bits ativados lá na saída, tá? Perfeitinho. Legal, acho que essa saída aqui acabou até sendo boa, né? Conseguimos variar aqui quer dizer, não fiz todas elas, né? Mas é possível então a gente entrar com os 256 valores de tensão aqui nessa entrada, né? Para a gente conseguir os 256 valores em binário aqui na saída. Então era isso, pessoal. Conversamos aqui bastante, né? O vídeo ficou longo sobre esses conversores de analógico para digital e espero que tenha dado para entender. Afinal de contas, o nosso objetivo aqui era só mostrar o princípio de funcionamento desses conversores, tá bom? Até uma próxima oportunidade.